Olá, galera, aqui é a professora Nayara para mais uma aula de Educação Física. Vamos continuar fortes, seguindo, fazendo as atividades, que tudo isso vai passar logo logo, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje vai ser os esportes, os mais queridinhos, todos vocês. E daí a gente vai para uma primeira classificação, tá? Os esportes, eles podem ser ou individuais ou coletivos. Qual é a diferença? Bom, os individuais é que eles praticam sozinhos. Então, vamos colocar como exemplo as corridas no atletismo, os saltos no atletismo, a natação, o ciclismo. Já nos coletivos, é quando eles praticam em grupo, tá? Ao bem comum. Então, vamos dizer, o futebol, o basquete, o voleibol, entre outros, tá bom? Então, a principal diferença é essa, que individual pratica sozinho e coletivo pratica em grupo. E daí a gente vai para uma segunda classificação. E daí a gente tem 7 nomezinhos, tá? Não se preocupem em aprender isso agora. Por quê? Porque a gente vai ver um pouquinho de cada mais adiante, tá bom? Então, a classificação do esporte, a gente tem esportes de marca, de precisão, de invasão, de campo e taco, de rede ou parede, técnico combinatório e de combate, certo? Hoje, a gente vai ficar com os esportes de rede ou parede. Por que rede, professora? É porque no esporte a gente tem uma rede? Não necessariamente, porque, por exemplo, no futebol a gente tem uma rede, né, na trave, mas não se caracteriza como esporte de rede. Ou no basquete, lá na tabela, né, no arco, a gente também tem uma rede, mas não se caracteriza como rede. Por quê? Porque o esporte de rede ou parede são modalidades nas quais se arremessa, lança ou se bate na bola ou uma peteca, no caso de alguns esportes, em direção da quadra adversária, sobre a rede. Então, a rede ela fica no meio da quadra, do campo, da mesa, tá? Ou contra a parede, que é outro tipo de esporte. De tal forma que o rival não consiga devolvê-la ou a devolva fora do campo adversário para marcar ponto. Então, entenda. O esporte de rede ou parede é quando a gente tem uma rede no meio e que a gente lança a bola, tem que lançar a bola por cima da rede para poder tentar marcar o ponto, tá? De tal forma que o adversário não consiga pegar ou que se ele pegar, que ele jogue para fora, para você marcar ponto, certo? Então, vamos para alguns exemplos de esporte de rede ou parede? Eu coloquei alguns, tá? O primeiro é o voleibol, ou chamado vôlei, é a mesma coisa. Muita gente confunde pensando que são dois esportes diferentes. Não são. É a mesma coisa, é só abreviatura, tá? Então, voleibol a gente tem 3 tipos. O primeiro é o de quadra. Então, no de quadra, é jogado numa quadra, a rede no meio. São 6 pessoas de cada lado. Pode ser jogado tanto feminino como masculino. E tem esse objetivo, de jogar a bola por cima da rede para poder marcar ponto, tá bom? E daí o segundo exemplo é o voleibol de areia. Professor, o que vai mudar é a mesma coisa? Tem praticamente os mesmos fundamentos, tá? Só que o que vai mudar? Ao invés de ser 6 pessoas de cada lado, vão ser só 2 pessoas de cada lado. Acontece na areia, como o nome já diz, tá certo? Então, essas são as principais diferenças, porque no de areia é formado por duplas e não tem reservas, tá? O de quadra tem. E temos o voleibol sentado. Professora, eu nunca vi esse. Interessante, tá? Eu quis colocar para vocês porque a gente não costuma ver. Mas é um voleibol que é adaptado para pessoas com deficiência física, tá? E uma das principais regras, como o nome já diz, voleibol sentado, é que eles não podem se levantar, não pode tirar o bumbum do chão, tá? Da quadra. Então, a rede é bem baixinha, tá? E vários tipos de eficiência pode participar.
e pode ser amputados, pode ser cadeirantes, tá? Então, para todo mundo ficar igual, ninguém pode se levantar. E o objetivo, olha aí a rede no meio, é passar a bola por cima da rede. Vamos para o tênis. O tênis temos dois tipos, tá? Temos o tênis de quadra, que acontece numa quadra. Também tem a rede no meio. Mas qual é a diferença? Tem a raquete, tá? A bola é menorzinha do que no vôlei. E são formados ou em duplas ou pode ser individual. E olha aí que a gente também tem, nessa última imagem, uma cadeirante. Então, as pessoas com deficiência física também podem participar, tá bom? E o objetivo é arremessar a bolinha para o lado do adversário também. E temos o tênis de mesa, que eu acho que vocês conhecem muito, por já ter na escola, né? E daí o objetivo também é passar a bolinha, que é menorzinha, bem menor do que a de quadra, né? A rede é bem menor, mas tem uma rede, por isso é considerado um esporte de rede. E a bola tem que passar por cima da rede, tá bom? E temos também como representante as pessoas com deficiência física, tá? Tanto as pessoas que não têm, são amputados de braço, ou os cadeirantes também podem participar, tá bom? O squash, acredito que vocês poucos tenham ouvido falar sobre ele. É diferente, não passa muito na TV, então é o seguinte, lembram que lá o nome era esporte de rede ou parede. Até agora a gente só viu esporte de rede, tá? Esse squash é um exemplo de esporte de parede, porque ao invés de ter uma rede no meio, o objetivo é jogar a bola contra a parede, tá bom? Então, é isso. E temos o badminton, que também é praticado na escola, a gente conhece, parecido com o tênis de quadra, porém, ao invés da bola, tem uma peteca. E lembram que lá na definição tem jogar uma bola, bater numa bola ou numa peteca. Estavam se referindo ao badminton, tá bom? É mais rápido do que o tênis, também pode ser formado em dupla ou individual, tá bom? Tanto masculino como feminino. E é muito legal também. E daí, a peteca, para quem não sabe, foi originado pelos índios, né? Então, é um jogo popular indígena. E é muito interessante. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre a peteca adiante. E daí temos a primeira atividade. São duas de hoje, tá? Então, vocês vão anotar no caderno essas perguntas e responder, certo? E me enviar. Primeira questão. Quais são as características dos esportes de rede ou parede? O que são esses esportes de rede ou parede? Vai lá na definição lá no início e anota. O que os esportes apresentados têm em comum? Então, o que o vôlei, o badminton, o tênis têm em comum? Quais são as características em comum entre eles? Dê exemplos de esporte de rede ou parede. Aí você vai anotar os nomes dos esportes, tá? Qual a diferença entre o esporte individual e coletivo? Dê 2 exemplos de cada. Então, você vai dar 2 exemplos de esporte individual e 2 exemplos de esporte coletivo e dizer qual a diferença entre eles, tá? E agora, na atividade 2, a gente vai praticar. Então, quem puder, registra com foto ou vídeo e me envia, tá bom? Olá pessoal, hoje a gente vai ter 2 momentos, a criação do brinquedo e depois a gente vai brincar, tá bom? Então hoje a gente vai jogar um jogo chamado peteca, que é um jogo popular indígena e a gente vai precisar de uma mochila, de algumas folhas, pode ser usadas, tá? E uma tesoura sem ponta. Então a gente vai primeiro cortar as alças da mochila. Não joga fora porque a gente pode utilizar depois o fundo. Vai esticar as laterais.
Quando for escolher a mochila, escolha uma mochila mais grossinha, tá? Aquelas fininhas não vai dar certo. E aqui a gente vai cortar as laterais. Juntou. Agora a gente vai fazer uma bolinha, tá? Uma, duas, a depender do tamanho. Folha, amassa bem pra ficar bem maleável. Juntou, colocou no meio, junta as duas pontas, depois as outras duas, pegou no meio, lembra que sobrou ponta, tá pronta a nossa peteca, tá? Lembre que a gente pode brincar sozinho ou em dupla. Lembrando que também a peteca a gente pode utilizar no esporte de rede ou parede, que é chamado de badminton. Com a raquete e com a peteca a gente pode jogar, tá bom? Então vamos jogar agora. Você pode brincar sozinho, tá? Ou chamar alguém para brincar com você. Chamar meu filho.